Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo do canal Teoria em 5 e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o assunto de mol e massa molar. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o conceito de unidade de massa atômica. Então vamos tomar aqui o átomo de carbono com número atômico de 6, ou seja, a quantidade de prótons que o carbono tem no núcleo é 6, e com número de massa 12, ou seja, o número de nêutrons que esse átomo tem também é 6. Se define a unidade de massa atômica como sendo a massa do carbono 12 dividido por 12. É possível a gente relacionar massa em gramas com massa nessa unidade de massa atômica. Como que a gente faz isso? A gente diz que 1 grama é 6,02 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. Esse número, 6,02 vezes 10 a 23, é conhecido como número de Avogadro. Assim como quando você vai na feira ou vai no mercado e compra uma dúzia de banana, isso significa que você está comprando 12 bananas, quando a gente fala de mol, significa que a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Com essas entidades sendo, por exemplo, átomos, íons e moléculas. O mol, então, é uma relação que indica quantidade, assim como uma dúzia também indica quantidade. Para a gente falar de massa molar, eu queria retomar o conceito anterior de densidade. Densidade é a razão entre a massa de uma certa substância e o volume que essa substância ocupa. Então, quando a gente diz que a água possui densidade de 1000 kg por metro cúbico, se a gente juntar 1 metro cúbico de água, a gente vai ter 1000 kg. A massa molar, então, é a grandeza que vai relacionar a razão entre a massa de uma certa substância e a quantidade de entidades que compõem essa substância. Então, quando a gente fala que uma certa substância tem, digamos, 30 gramas por mol, então isso significa que se você juntar 1 mol das entidades que compõem essa substância, você vai ter 30 gramas no final. Para poder deixar esses conceitos um pouco mais claros, vamos resolver aqui um exemplo. Então aqui no exemplo foi fornecido o número de massa do hidrogênio, que é uma unidade de massa atômica, e o número de massa do oxigênio, que são 16 unidades de massa atômica. Aí o enunciado pede: qual a massa molar de água? Para calcular a massa molar de água, a gente vai considerar qual é a massa em uma molécula de água. Então, a massa de água vai ser 2 vezes o número de massa do hidrogênio, mais 1 vez o número de massa do oxigênio. Isso é a massa contida em uma molécula de água. Vamos agora substituir esses valores aqui e fazer essa conta. Então, uma molécula de água tem massa de 18 unidades de massa atômica. Vamos passar unidade de massa atômica para gramas a partir dessa expressão. Agora, para a gente converter moléculas de água em moles de água, a gente precisa utilizar essa expressão. O termo que eu utilizei aqui para designar o plural de mol foi moles, mas esse é um termo antigo que já está caindo no desuso. Então, nos próximos vídeos, eu vou utilizar o termo que é mais recomendado, tá? Que é mols. Ora, como a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 aqui em cima e aqui embaixo, a gente pode cortar esses dois valores e sobra 18 gramas por mol. Então a massa molar da água é 18 gramas por mol. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas aqui no exercício a gente mostrou que, como a molécula de água tem 18 unidades de massa atômica, isso equivale a dizer que a água tem massa molar de 18 gramas por mol. Então, se a gente juntar 1 mol de água, obteremos 18 gramas dessa substância. Da mesma forma, se a gente considerar o átomo de carbono 12, se a gente juntar 1 mol de átomos de carbono, obteremos 12 gramas de carbono. Vamos para o item 2. Em 36 gramas de água, calcule o número de moléculas de água. Tá, para a gente calcular isso, a gente vai precisar utilizar então a definição de massa molar. A gente quer saber a quantidade de moléculas, então a gente vai passar o N multiplicando para lá e o Mzão dividindo. Como a gente tem aqui 36 gramas de água e a massa molar da água é 18 gramas por mol, então, fazendo essa conta da razão entre a massa de água e a massa molar, a gente obtém que a quantidade de moléculas de água é 2 moles de água. Tá? Vamos para o item 2b. Agora ele quer saber o número de átomos de hidrogênio e oxigênio. Como em uma molécula de água a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então em 2 moles de água nós teremos ainda assim 4 moles de hidrogênio e 2 moles de oxigênio. Então nós temos 2 moles de oxigênio
e temos 4 moles de hidrogênio. Isso em 36 gramas de água. Agora, finalmente, qual é a massa de hidrogênio e qual é a massa de oxigênio? Então, multiplicando em cruz aqui, a gente encontra que a massa de oxigênio é a massa molar de oxigênio vezes o número de moles de oxigênio. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. E o número de moles que a gente tem é 2. Então, fazendo essa conta, a gente chega que a massa de oxigênio é 32 gramas. Agora, vamos calcular a massa de hidrogênio. Agora, a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol e o número de moles de hidrogênio que nós temos é 4. Então, a massa de hidrogênio que nós temos é 4 gramas. Que bom, pois a massa de hidrogênio mais a massa de oxigênio somam em 36 gramas, que são os 36 gramas originais. Bom, galera, então aqui a ideia era passar uma visão geral sobre os conceitos de mol e massa molar e como aplicar eles num exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. Se tiverem sugestões de vídeo, mandem pra gente. E nossas redes sociais, Teoria em 5. E é isso daí. Valeu, galera!